Beleza. Bom, todo mundo conseguiu fazer as letras? Sim. Só que é difícil, hein, galera? Tem que ficar lembrando toda hora. Então, beleza. Eu fiz aqui. Muito parecido mesmo, né? Esses quadrados. Escrevi Muito aqui, parecido. elas repeti, entendeu? As Aquele- cinco aquele- primeiras aqui. O UD é todo estranho, aquele UD ali pra mim. Wood? Iode. É Iode. Ah, É muito pequenininho, parece que. era só um apóstrofozinho, quase assim, né? É por isso que fala assim, ó, essa iode aí, quando falar no texto lá no Novo Testamento, né? Ai daquele que tirar um i. Que mudar um i, né? O iota, né? mas aí mas a cognitividade é judaica, é a menor letra, né? Pode ser o iode, né? Uma vírgulazinha. Bom, acho que os mais difíceis ali eram, né, confundir o het com het, né? Que é só, né, uma terminação ali da letra, né? Vou pegar aqui, né, pra gente ver, né? Esse é um pi, né? Isso. É como se fosse o pi, né? É o beta com o raf, né? O caf, né? Parece pouquinho também. Um vav. Zavim. Vav, tá? Vav. Então, só para retomar, então, né? Então, a primeira letra aqui, Aleph. A segunda letra, Bet, ou Beit, né? Sem o Dagesh no meio, ela tem som de V. Com o Dagesh no meio, ela tem som de B, mas translitera sempre como B. Aí tem G, para poder diferenciar. Só que não é regra. Aí a segunda lá é Gimel, como eu falei, né? Gimel, que é o G, Gagegi Gogu. Dalet, né? Que é o Da. O Re, que é o H, né? É um H mais suave, né? Aí essa aqui, você falou Uau, né? É Vav, né? Que é ou o W ou o V. É melhor colocar o W. Aí Zain, que é o Z. Aí tem o Het, né? Que é mais seco, né? Então ali é... O H mais descarrado. Isso, porque essas coisas aqui, ele é mais gutural, só que ele é mais curto, vamos dizer assim, né? Enquanto o outro é re, esse aqui é rit, né? Então é uma coisa mais curta, né? A palavra, né? Agora, vai ser importante a gente depois, com o tempo, né? Pegar o cara falando em hebraico mesmo para a gente tentar ouvir, né? Para ver no ouvido, né? Qual é a diferença, porque ela é muito sutil, né? Algumas diferenças, né? A gente vai ficar se pegando nisso para nada, se a gente não ouvir um falante, né? Mas é só para a gente entender. Então, o H o het, né? Seria um H mais curto e o re um H mais longo, vamos dizer assim, né? Het, H mais curto, re, um H mais longo, né? Claro que o H já não tem som da nossa língua, né? Ele vai dar esse sonzinho gutural, né? E vai depender da vogal que estiver perto dele para a gente poder saber, né? Ele vai alongar um pouco mais ou um pouco menos a vogal. E aí a diferença na transliteração é que o H tem um ponto, o het, né, tem um H com ponto embaixo. Tem o tet, é um T também mais curto, né? Com um T com um ponto em cima. O iod, que é o nosso Y. E essa última ali, ela é ou Kaf ou Raf, né? Raf, ela é quando não tem o ponto dentro, e Kaf, quando ela tem o Dagesh dentro. E aí já tá com Kaf ali, né? O nome da letra Kaf, mas ela também tem o som de H também, se tiver o ponto dentro. Né? Você tem já 3 Hs aqui diferentes. Mas esse carro vai ter 4 formas aí diferentes, né? Dependendo da situação, né? Ela tem as forma final que a gente fala, né? Na verdade são 2, né? Só que é 2, só que com Dagesh, né? Fica 4, né? Isso. Então é uma com Dagesh, uma sem Dagesh, uma final com Dagesh, uma final sem Dagesh. E tem outra aqui com 2 Dagesh. A gente vai ver depois isso aí. Não é 2 Dageshes, não. O Dagesh é sempre um ponto só. Quando é 2, aí provavelmente sinal massorético. Beleza. A gente já chega lá. Bom, vamos agora então para próximo grupo de letras, então, né? Que são as outras 11 consoantes. Então, continuando, né? Nós temos aqui Lamed. Oi?
Mas as 11 primeiras eram mais fáceis, aí agora vai ter que desenhar mesmo, mano. A forma quadrática, né? Então, ela quanto mais próximo do quadradinho ficar, melhor. Tem tem uns cadernos, né, que ao invés de ser linha, né, pauta, ele é quadradinho, assim, né? Aquele lá é o ideal para você aprender a desenhar isso aqui, né? Quase caligrafia. Mas o Lamed é mais ou menos isso aqui, né? Então você puxa aqui, vai para cá um pouquinho e desce para lá. Lamed, né? É a forma mais quadrática possível. O men tem duas formas também. Tem uma forma final e essa forma aqui que é a forma, vamos dizer, normal. Para fazer a forma do men, você deve sempre começar do que está mais aqui, né? Mais para esquerda, né? E aí para direita depois, né? Aí tem uma certa voltinha ali, né? Uma certa voltinha aqui e aqui fecha. Né? Parece? Pode ser. Aí embaixo. Uhum. Mas aqui você vê, né? LMN, né? LMNS, né? Tipo assim, é igual o nosso alfabeto, né? LMNS. O num também vai ter duas formas também, uma forma final e uma forma do meio da palavra, né? O num, tomar cuidado com ele, né? Porque se você aumentar demais, né, a letra, ela vira um caf, né? Um raf. Ela é bem mais curtinha, né? Então, dá. Não, não, eles eram profissionais, desenhado lá, né? Muito, muito bem desenhado, né? Mas assim, o que eu já vi de muito, 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 que é tatuagem e que adereço, né? Escrito em hebraico, tudo errado, né? Porque se você mudou a letra para mais longa, né? Ou mais curta, às vezes você, tipo assim, mudou totalmente a palavra. A palavra não significa nada, né? A palavra são só três letras, né? Ao invés de ser uma palavra, né? Então, eu até tinha um cordãozinho, né? Que em tese estava escrito Kadesh, né? Kadesh, que significaria santo, né? Só que o Dalet do meio, ao invés de estar longo, ele está curtinho. E aí ele virou outra letra. E aí não tem significado nenhum, né? Os liberais vão falar aí que Virou um van, né? é impossível garantir a fidelidade do texto, principalmente em hebraico, por causa desses detalhes, que com certeza os copistas iriam errar um ponto, iriam esquecer, e aumentar e alongar. Tem essa guerra aí, não tem? Eu acho que com relação ao texto hebraico, não tanto, porque o texto hebraico, ele geralmente era copiado por profissionais, né? Eram pessoas pagas para isso. E havia toda uma questão mística envolvendo nisso, né? Uma religiosa, né? Isso é muito mais comum no texto grego, que eram pessoas assim, pessoas alfabetizadas, qualquer uma, né? Que iam copiar lá o texto grego, né? Então é muito mais comum você ter alteração, né? E diferenças no texto hebraico, no texto grego, no texto hebraico. A questão do texto hebraico é outra, é que o texto hebraico ele foi escrito muito, muito tempo depois que ele já era conhecido oralmente, né? E aí esse é o problema. Por quê? Porque a tradição oral também não é uma, ela também são várias, né? Então você tem as escolas orais ali, né? Elas concordam no grosso, né? Mas discordam nos detalhes. E aí, quando foi escrever, qual das tradições orais que ficou, né? Uma delas foi e acabou ganhando, né? É partido político isso, né? Ah, sim, super difícil. Super difícil, né? Até porque tem coisas que tem detalhes da pronúncia, né? Que às vezes tem um sentido, mas que você não consegue transcrever no texto, né? Por exemplo, você coloca assim, não. Aí, não. Então, são duas formas de pronúncia diferentes. Você não consegue transcrever isso num texto claro. Né? Essa intencionalidade, né? Você assim, ó, é que a gente não é isso, né? Eles têm o hábito de ler sem a vogal mesmo, e dá para você ler se você tem o hábito disso. É lógico, né, que tem palavras que vão ficar iguais, né? E aí você vai ter que ir para contexto, né? Mas é aquele negócio do grego. Lembra que eu falei para vocês que o grego ele era escrito
tudo maiúsculo, sem espaço entre as palavras, né? E aí, assim, o cara tá escrevendo assim, sei lá, ele começa a escrever Deus, né? Aí coloca D aqui e acabou o espaço. Us, EUS lá embaixo. Não tem divisão silábica no final das letras, das linhas, né? É tudo uma coisa só. Quando você olha, é uma maçaroca, cara. E aí, assim, tem palavras, por exemplo, que ele quer, ao invés de transcrever a palavra, fazer um símbolo, né? Então ele coloca, tipo assim, um ki e um pi. Um ki e um ro, na verdade, né? E aí significa Christus, né? Christos. Que não é nem uma letra nem outra, é uma junção das duas. Chama nomina sacra, né? No grego. E aí, assim, os caras acostumavam a ler assim, né? Então, é uma questão de hábito, né? Você imagina, né? Quando não tinha nada digitado, as pessoas elas conseguiam ler muito melhor as letras cursivas do que hoje, né? Olha como o farmacêutico consegue ler a letra do médico. Então, são exemplos, né? E você vai se habituando com aquele tipo de gramática, né? E ela vai introjetando em você. Então, eles conseguiam fazer isso. O problema do hebraico é que ele era uma língua sagrada, novamente, né? E aí as palavras sagradas devem ter uma entonação e uma forma única para poder fazer, né, o poder místico, né, dela acontecer. E é por isso que os maçoretas vão colocar as vogais, né, também, né? Não pense que os maçoretas são gramáticos, né? Eles não são, eles são místicos, né? Então, as vogais ali, elas têm uma função mística, né? A de você pronunciar o encantamento, né? A palavra que é mágica, de uma forma correta. Tranquilo? Bom, a Samek, você começa por lá, vem para cá e dá uma passadinha. Tem que encostar aqui. Aí essa aqui, ó, é uma letra que ela é chamada de consoante vocálica, né? Assim como o Aleph, ela servia como vogal antes de inventar os sinais maçoréticos. A gente não sabe mais como é que ela era utilizada, porque com os sinais, né, ela acabou caindo em desuso. Então ela vai virar. Não, ele era uma. Não, ele era uma vogal. Provavelmente, nós não sabemos qual vogal ele era. Ele tinha um som vocálico. Pode ser qualquer uma. Provavelmente, possivelmente, ele era muitas vogais. Sim. Isso, brando. Brando. É um sinal de expressão brando. Hoje, para nós, né? Mas vamos dizer assim, para eles, né? O Aleph estava ali meio que para indicar algum tipo de entonação vocálica. Um O, um A, um I, alguma coisa assim, né? E aí a gente não sabe mais exatamente como é que era essa regra, porque quando os maçoretas inseriram, né, os sinais, eles alteraram a gramática, né? Então aí aquela compreensão anterior ela se perdeu, né? Hoje a gente lê os textos sem os sinais maçoréticos da maneira maçorética. Então, os maçoretas eles acabaram construindo uma gramática nova, né? Bom, o Ain, ele é então, o Hain, na verdade, né? Ele é então o que nós chamaríamos de aspiração áspera no grego lá, que é o contrário do Aleph, né? Se o Aleph é a aspiração branda, o Hain é a aspiração áspera. E novamente, né? Nós começamos, né, de baixo para cima, né? Fazendo o sinal e aqui o outro sinal. Hain. Quando a gente for transliterar, ele é geralmente transliterado pela aspiração áspera. Vai ver já já. Bom, aqui nós temos a letra P. Essa letra aqui, quando ela tem dagesh no meio, ela é P. Sem o dagesh no meio, ela é Fe. Fe e P é a mesma letra. A diferença é o dagesh, né? Então, aqui para fazer ela, a gente vai ter que fazer mais ou menos, né, parecido com o CAF, mas aí a gente puxa o trequinho aqui. Então, letra P, ela também tem a forma final dela também. Essa aqui é a letra Tsadê, né? Tsadê. Tsadê é, na verdade, um TS. Tsi. TS. Note que ela tem uma certa semelhança aqui com Alwyn, né? Para a gente não confundir as duas, né?
E ela também tem uma forma final. A forma final dela é bem parecida com a forma daqui, né? A forma média dela. Ela só vai alongar essa bracinho aqui, em vez de ser assim, né? Ele é alongado para baixo. Bom, mas como é que a gente vai fazer ela, né? Então, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, e aí puxa lá a outra perninha aqui. Sadei. Bom, aqui nós temos, então, a Kof. Kof, ele tem que ser um pouco mais brando do que o Kaf. O Kaf lá em cima. O Kaf mais forte. Kof mais fraco, né? Os dois têm esse som de kaki, né? Kaki. E o Kof é bem simples de fazer também, né? Então, começa sempre de lá para cá. Kof. Aqui nós temos uma outra letra. Aqui a gente não vai ler resh, né? Resh. E o resh é bem simplesão. Aí cuidado, né? Por quê? Porque aqui, né, quando eu modifico um pouco ela, eu tenho outra letra, né? Então, resh. Essa aqui é a letra... Pode falar? Não, se diminuir vai ficar igual aquela lá, o iode, não vai se diminuir muito? Vai ficar igual quem? Igual o iode. Se você diminuir muito, né, ela vai ficar assim, você fala? Isso. Se você aumentar ela demais, né, ela vai ficar meio parecida com outra letra, né? Vai ficar parecida com Val. Ela é parecida com o Dalet, mas o Dalet, ó, ele tem uma perninha aqui, ó. Se você encurtar demais, ela parece um Tav. Se você deixar a perninha lá, parece com Dalet, né? Então é bem minucioso. Tchau, Gustavo. Então, Resh. Essa aqui é a letra Shim. Então ela é assim. Ela é Shim e ela é Sim. Vai depender de onde está esse pontinho aqui, ó. O pontinho aqui em cima, Shin. O pontinho do outro lado, Sim. Então, essa aqui é uma letra que tem duas pronúncias, né? Uma é SH, Shin, e a outra é Sim, sem o H. E aí a gente vai fazer... Parece, né? Parece mesmo. Sin. E a última é a letra Tav, né? Daí eu falei para vocês que lá tinha Tet, né? Lá em cima, né? Que é a mais branda, né? Tet, perdão. Tet, né? Que é a mais curta. E Tav, né? Que é a mais longa, né? Tav, você vai fazer a mesma coisa que o Resh, vai fazer isso aqui e tomar o cuidado, né? De fazer isso, né? Ou seja, deixar esse espacinho aqui e deixar esse espacinho aqui embaixo, né? Uma perninha. Porque senão ela vai aparecer o re, o het, né? Lá em cima. Vamos ver o het novamente aqui em cima. O het é um pi, né? É diferente. O het é um pi. Olha só. Aqui, né? Het parece um pi. Essa aqui também parece. Que é o Tav. Também parece, né? Só que o que vai diferenciar ela? Vai diferenciar ela aqui. Ela vai ter, né, essa perninha para cá. Então, Tav. É claro que assim, a gente não vai escrever ela, não, a gente não vai ter que ler, né, escrita, né? A gente vai ter que só olhar no texto e vai ter que identificar. E como ela é bem desenhada, assim, né, com essas curvas e tal, aí fica mais fácil da gente poder diferenciar. Saúde. Diferenciar essas letras aqui nos manuscritos, que é o que o Rodrigo Silva faz lá, né? Que é pegar lá o manuscrito pergaminho e tal. Isso aí é um trabalho do cacete. Muito difícil. Muito difícil e assim... você vai, às vezes, a letra vai ter que ser entendida pelo contexto, porque a letra, às vezes, ela é incompreensível, né? Devido à forma como ela está preservada, né? Mas os escribas, eles eram pagos para isso, né? Então, assim, eles eram muito ciosos, né, de fazer as letras bem desenhadinhas, né, bem bonitinhas. Eu já comentei para vocês isso nas últimas aulas. Bom, então, com relação à transliteração, nós temos o Lamed, que é L, né? O Mem, que é M, Nun, que é N, Samek, que é S, o Hain,
que é a aspiração áspera, o F ou P, né, que é o Pzinho mesmo. Aí eu falei para vocês que o TSD é TS, né, tsi, tsi, né? Kof é Q, o Resh é R, Shim é SH, né? Mas se tiver o pontinho do outro lado, é só S. Aí eu vou mostrar depois, né? Ele vai ficar igual o Samek, né? E o Tav, que é o T, novamente. Lembra que o Tet lá tinha um T com um ponto embaixo, e o Tav tem o T sem o ponto embaixo. Alguma dúvida até aqui? Não, só memorizar. Muito bem. Então vamos lá. Esclarecimento sobre a transliteração e pronúncia, né? Então, o men, no final da palavra, produz sempre um som enfático bem labial, como, por exemplo, o em inglês. Nos demais casos, tem o som de M. Som de M sempre, né? Lembra que ele não é main, né? Porque o main tem um N nasal no final. Ele é mem, né? Então, tem dois M's mesmo. Já o num, no final das palavras, também é enfático e produz um som semelhante à terminação da palavra Christian, em inglês. Nos demais casos, permanece o som normal de N, né? Então, NN. O Ahin é transliterado pelo sinal da aspiração áspera, seu som é fortemente gutural. Em algumas ocasiões, chega a ter o som de G, como no início da palavra costumeiramente traduzida por Gomorra, mas no uso moderno é melhor transliterado como não tendo som. Tá vendo? Ó, o que ele está falando aqui, né? Que existem regras diversas de transliteração, né? Não é que nem o grego, que está mais pacificado essas questões, né? No hebraico, não. No hebraico existem escolas de transliteração. No caso de Gomorra, o ideal, esse G aqui, ó, ele não existe, né? Lá não é um Gimel, né? Ele não existe. Ele é, na verdade, um Hawin, né? Ele deveria ser um H, né? Aqui, né? Ou melhor, né? Como não está com H, né? Ou aspiração áspera. Mas, para sonoridade, né? E na hora de aportuguesar, ficou com exceção de G mesmo, né? Então ficou Gomorra, né? Mas não tem som. Ele não tem som. Por que ele não tem som? Porque ele era uma consoante vocálica que perdeu a sua função vocal quando os sinais morforéticos foram inseridos. Né, que é transliterado com TS, tem um som semelhante a ZZ na palavra pizza, né? Pizza. Então, o tsi, né? Tsi, pizza. Kof é transliterado com a letra Q, e para diferenciar da letra Kaf, que a gente já viu, que tem na atualidade o mesmo som, ainda que seja transliterado para a letra Q, deve sempre manter o som de K na leitura. Então, o Kof tem som, né? Som de K, né? Na leitura. Q e Q, né? Kaf e Kof. Como eu disse, o Kaf é um K mais duro, Kof seria um K mais longo, né? Mais assim, mais suave. Mas isso aqui é uma questão de ouvir, né? Ouvir alguém falando. Note que ele fala novamente, né? Na atualidade, o mesmo som, né? Ou seja, nós não sabemos se essas duas letras elas tinham o mesmo som na antiguidade. Então, o que se faz? Se reconstrói certas pronúncias com base no hebraico mais moderno, né? Esse hebraico moderno que não é tão moderno assim, né? Na verdade, é um hebraico assim, né? Do século, sei lá, século 3, 4 depois de Cristo, né? Lembrando que o que os judeus falam nem sempre é hebraico, né, hoje, né? Alguns judeus falam Yiddish, outros judeus falam outras variações do hebraico com mistura com outros idiomas, né? Ou com outras palavras. Tem os judeus lá, sefaraditas, né? Que é os judeus lá da Península Ibérica, eles falam um tipo de hebraico misturado com palavras mais latinas, né? Aí tem os judeus lá da Ucrânia, lá da região lá da Rússia, que falam um hebraico de outro tipo, né? Aí você tem outros judeus de outras regiões, né, que vão falando línguas um pouco diferentes, diversas, né? Mas, quando eles se encontram na sinagoga para rezar, todos eles rezam o hebraico, né? Rezam
numa mesma língua, com pequenas variações de sotaque, mas a língua santa é a mesma, apesar da língua do cotidiano não ser, né? Isso já aconteceu no tempo de Jesus, porque no tempo de Jesus havia uma mistura entre o hebraico clássico, vamos dizer assim, com as línguas palestinas, né, fenícia e tal, que gerou o aramaico, né, que era uma língua popular, né? Então, você tem o hebraico como língua oficial do culto e o aramaico como língua do cotidiano. Geralmente, na sinagoga, o que se fazia, né? Na sinagoga, tá? Não no templo. Nas sinagogas, você lia os textos em hebraico, fazia as orações em hebraico, mas explicava o texto nas midrashim em aramaico, né? Para poder comunicar melhor com as pessoas, né? No templo, não. No templo, você vai fazer a explicação em hebraico também, mas nas sinagogas, você vai fazer ela em aramaico. E esse aramaico, ele já mistura um pouco de persa, né? Um pouco de fenício, aí vai juntando outras coisas também. Vocês lembram, né, qual que é a origem das sinagogas, né? Isso é bem importante também para a gente entender as transmissões, né? Tá tranquilo aqui? Então, fala aí. Sinagogas surgiram depois ali da construção do segundo templo, né? Um pouco bem antes, bem antes. Bem antes? Bem antes. As sinagogas, elas vieram importadas lá da Babilônia, da Pérsia, né? Eu achei que era só depois da construção do segundo templo. Não, então, o que significa sinagoga, né? Casa de reunião, certo? Como eles não tinham o templo lá na Babilônia, eles começaram a se reunir na casa dos sábios, né? Na casa dos homens mais velhos, que tinham alguma ligação com os levitas, com os sacerdotes, né? Essas casas desses sacerdotes viraram casas de oração, casas de reunião, sinagogas, né? E aí, para dar conta de atender a todas as regiões onde tinham judeus, começaram a se construir essas casas, né, de sinagogas, essas casas de reuniões, de maneira separada da casa do ancião. Então, foram construindo uma casa e falaram, não, aqui nós vamos nos reunir. E quem foi cuidar dessas casas eram os antigos Hashirim, os Hasmoneus, os Hashirim, que depois foram chamados de fariseus, né? Os fariseus cuidavam das sinagogas, enquanto que o partido político dos saduceus, eles ficaram responsáveis mais pelo templo. Os saduceus passam a existir a partir da reconstrução de Zorobabel, né? Enquanto que os fariseus, eles já existem bem antes, né? Como os Hashirim, como os santos, né? Os santificados, que manteram pura a tradição judaica no cativeiro babilônico. Então, o saduceu cuidava do templo e os fariseus era a sinagoga que vieram de casas. Não, o fariseu cuida da sinagoga. O saduceu, ele é ligado ao templo. Ele não cuida do templo, né? Quem cuida do templo são os levitas, né? São o pessoal ali que trabalha, né? Mas, assim, os saduceus não têm sinagogas, né? Os saduceus eram um povo mais elitizado, assim, que ficavam mais ligados ao templo. Entendia que essa religião judaica popular não deveria existir, né? Que deveria existir somente o templo e todo mundo deveria ir ao templo uma vez por ano, prestar lá os seus juramentos, prestar lá né, os seus rituais e depois voltar para casa e só voltar ano que vem, né? Então, assim, a ideia não era ter uma sinagoga em cada região, era ter um templo só com todo mundo indo para lá, né? Mas os fariseus, eles já tinham esse costume das sinagogas porque eles passaram 70 anos o cativeiro babilônico sem templo, né? Então, você não vai passar tanto tempo assim sem fazer nenhum ritual. Então, eles criaram, né, outros rituais que não envolviam o ritual do sacrifício. O que nós temos hoje, né, que é as sinagogas, é o resultado disso, né? A sinagoga não é uma igreja, né? A sinagoga não é um lugar de culto. A sinagoga é uma casa de reunião que reúne ali os judeus, né, para aguardar a reconstrução do templo. Tranquilo? Beleza. Aí nós temos o Tav. O Tav, né, diferencia do Tet apenas na ênfase, né? O Tet, como eu disse, é enfático, mas esta particularidade dificilmente é percebida por alguém que não tem o hebraico como língua nativa. O negócio, a gente vai ouvir, né? E não vai conseguir entender, né? Na transliteração, ele é representado por um T sem o ponto, diferenciando-se do Tet, que é representado pela mesma letra, mas com ponto. Aí
vamos aos exercícios aqui, né? Então, aí vocês vão fazer o exercício em casa, depois, né? Com calma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, então, aí termina aqui, né? Se você já conseguiu decorar 22 letras básicas do alfabeto hebraico, ótimo. Caso contrário, volte e decore antes de seguir em frente, né? Então, isso aqui é uma... Não foi eu que falei, né? Essa é a norma que a gente vai ter que seguir, né? Se vocês não conseguirem decorar as letras a tempo, né? Então, a gente vai ter que ir esperando até decorar. E é importante fazer um pouquinho sempre, todo dia, não foi tudo de uma vez, né? Vamos deixar para fazer na quarta-feira que vem. Não vai rolar, né? Possível. Você tem que ir fazendo aos poucos, a sua memória e gravando, né? Aos poucos, né? Bom, aí aqui nós temos só umas questões para terminar nessa parte aqui, né? Então, como já foi dito anteriormente, algumas vezes podem ter 2 ou 3 formas diferentes. 3 formas por causa do pontinho, né? Quando isso acontece, embora permaneçam a mesma letra, podem mudar também a forma correspondente em português. As letras que sofrem alterações são as seguintes, né? Então, é o beit, ou o veit, né? Com o ponto ou sem o ponto. O kaf ou raf. O men, o nun. O p ou f. O cd e o shim. O beit, além da forma conhecida, pode aparecer com um ponto no interior. Ainda que tanto um quanto o outro devam ser literados por B, essa aqui é uma opção desse autor, ok? Né? É uma opção do autor falar que as duas transliteram por B. Eu já vi outras transliterações que transliteram sem o pontinho como V e com o pontinho como B. Ainda, então, que ele queira falar que as duas são B, na leitura possuem sons diferentes. O beit com o ponto tem som de B, como na palavra benefícios. Sem o ponto, tem som de V, como na palavra vegetal. O kaf, além da forma básica, possui outras 3. Que você falou 2 pontinhos ali, né, Leno? Isso aí mesmo. Uma apenas com um ponto e outras 2 que se encontram sempre no final das palavras, como segue. Então, esse aqui é o kaf final e esse aqui é outro kaf final com os 2 pontinhos ali. Note que o kaf, ele é idêntico ao dalet. Certo? Isso. Só que o dalet é mais curto. Dalet. Esse kaf aqui, ó. Mesma coisa. Só que assim, a diferença é o ponto só, né? Não, a diferença é que ele é mais longo. Tá. É esse aqui que eu falei para vocês que erraram lá no Kadesh, né? Porque ao invés de D, eles alongaram demais. Aí ficou Kakesh. E Kakesh não significa absolutamente nada. Significa que o tatuador bisonhou. Aí como é que vai consertar isso depois? Faz uma linha aqui, um negócio preto embaixo, mas sei lá. Vai ficar outra coisa. Outra coisa, cada vez piorando mais, né? Esses dias eu vi um cara... Vamos ver agora. Esses dias eu vi um chinês, né, falando, ele interpretando, né, as tatuagens, né? E aí o cara que escreveu, achou que escreveu, tipo, esperança, e em chinês escreveu sopa. Faz ideia. Na forma com um ponto dentro, o kaf deve ser lido com a letra C, na forma em que é utilizado na palavra casa. Sem o ponto em sua forma normal e em suas formas finais, essa letra é conhecida pelo nome de Raf, né, como eu disse antes. E sua leitura reproduz o som semelhante ao J em espanhol, como no nome Jesus, ou como o R em alemão. Tranquilo? Como um grilo. Não é possível descrever com palavras escritas o som exato dessa letra. Daí a necessidade de ouvir a pronúncia. Notem uma coisa, né? Eu falei para vocês que ela tem 2 formas, né? Com ponto, sem ponto, sem ponto.
E os 2 pontos aqui, eu não lembrava que tinha os 2 pontos, porque ela não tem explicação aqui também. Não sei, eu acho que ela é a mesma coisa. Mas a gente vou dar uma pesquisada e falar para vocês depois. O men não sofre alteração sonora, apenas modificações na forma quando se acha no final das palavras, e ele é semelhante e é apresentado assim. Então, olha só. Esse aqui é o men final. E esse aqui é o men médio. Tranquilo? Beleza, tá na hora. Não muda nada, só o desenho. O nun, a mesma coisa. Ele tem essa forma aqui, que é a forma média, e essa forma aqui, que é a forma final. E note, a forma final é igualzinho o Tav. Só que mais curto, mais longo, quer dizer. O P, com um ponto dentro, tem o som da letra P no português. Mas sem o ponto dentro, também é conhecido como Fe, tem o som de F. Quando no final das palavras, toma a seguinte forma. Tá vendo aqui? Ele é parecido, né? Sim. Você pega essa coisa aqui, essa linha, né? Essa parte da letra e só alonga ela para baixo. Ela vai ficar dessa forma aqui. Aqui vai ser importante, então, você fazer o quê, né? Vocês, ao fazerem o exercício das letras, fazer o exercício também, né, da forma final, né? Mas lembrando, essas letras aqui, elas sempre vão aparecer sempre no final da palavra. É porque é o seguinte também, né? Eu estava dando uma olhada na explicação, né, das letras, tem muito essa ideia, olha, se ela tiver determinada letra, por exemplo, se tiver no final da palavra, vai indicar que é feminino. Sim. Né? Aí se tiver na frente, vai ter como ideia de artigo. Então tem umas bodegas dessa aí, não tem? Essa língua é uma língua extremamente prefixal e sufixal. É muito prefixo e sufixo que você usa, e afixo, né, que você usa para poder criar palavras, né? Então a gente vai ver isso depois, né? Você quer falar, tipo assim, sei lá, né? El Shaddai, né? El Shaddai, o Todo-Poderoso, né? Ela é uma palavra só, El Shaddai. Ela aparece tudo junto, né? Você tem que decompor ela em 2 para você entender o que ela quer dizer. Então ele vai acrescentando, né? Por justaposição, aglutinação, né? Acrescentando as palavras para poder formar outras. Né? O Tsidê, ele tem essa forma aqui, que é a forma média, e essa forma aqui, que é a forma final. A forma final é um pouquinho diferente da forma média, né? Mas tomem cuidado. Bom, enfim, né? Não é muito parecida com outras. Parece o gama do grego, né? Isso. Aqui tem o shin que eu falei para vocês, né? Que tem o som de xícara, mas nunca xícara como x como xícara, mas não de xi. Dessa forma aqui, né? Ela pode aparecer com o ponto do lado esquerdo e assim passa a se chamar sim. Tá aqui, né? Embaixo. Quando isso acontece, passa a ter o som de S e toma a seguinte forma. Então, aqui, né? É shim, de xícara, e aqui embaixo, sim, com S. Neste livro, ela será transliterada por um S, com um acento agudo, para diferenciá-lo da letra Samek, que também é transliterado por S. Note bem, neste livro. Quer dizer que ela vai ser sempre assim? Não. Quer dizer que na transliteração, normalmente, é S para essa e S para essa. E você que lute para saber o que era antes da transliteração. Outras letras do alfabeto hebraico podem aparecer com um ponto no interior, modificando um pouco o som e suas funções. Contudo, neste momento, não devemos nos preocupar com isso. Quando necessário, explicaremos essa função. Então, a gente vai ver depois isso, mas para a gente isso não é muito importante, em termos de fonologia, né? Porque a gente não vai falar. Deve-se destacar ainda que as letras modificadas são denominadas letras finais, como eu falei antes. Ou do hebraico, só pi. Aqui já dá para ver, né? Samek, Tav, P e Yod. E aí nós já temos vogais aqui, né?
Porque aqui, esse Tav aqui, ó. Tav não, é Vav, né? Esse Vav aqui com o pontinho em cima, na verdade, ele é a vogal O, né? Ela é a vogal chamada Rolen Vav. Mas a gente vai ver isso depois. Para diferenciá-las das outras. Veja o seguinte nome de cada uma. Então, aí tem o Kaf final, Men final, né? O Men Sopi, Nun Sopi. Ok? Beleza. Acho que é isso. Então, aí dá para fazer também o exercício das formas modificadas das formas finais, né? Que é esse aqui, para a gente poder concluir as consoantes. Eu acho aqui embaixo... acho que tem que ir devagar nessa parte de letralização aí, que é para pegar bem, porque senão vai patinar, cara, no meio do caminho, entendeu? Então, acho que Sim, eu concordo. Né? Senão... Eu só acho que... exercício, pode falar. Eu acho que não tem porquê a gente fazer uma aula que vem só com as formas finais, entendeu? Tá, não, entendi. Não, de boa. Não, só tô dizendo assim, para a gente ir com calma, poder letralizar. Pô, aprendi todas as letras, decorei as letras, os desenhos dela. Pode até nem saber escrever, né? Porque a gente não vai escrever essa bodega. Não, né? Não é agora, né? Entendeu? Então a ideia, pô, memorizei, eu olhei para a figura e sei que letra é, que aí eu acho que a gente consegue caminhar de boa, entendeu? Isso, exatamente isso, né? E aqui, ó, para terminar aqui, né, tem aquilo que o Leno estava comentando outro dia, né, que é o significado das letras, né? Então, olha lá, né? Aí, é verdade. O Aleph significa boi, o Beit significa casa, né? Lembra, né, que tem Betel, né? Bet, né? Betel, casa de Deus, né? Bet, né? Gimel significa camelo. É mais fácil, né? Um Gimel, né? Passar pelo buraco da agulha, né? Do que um rico entrar no céu, né? Gimel. Gimel é a palavra camelo mesmo, tá? Camelo. Dalet é a palavra porta mesmo. Porta. Re, janela. Vav, gancho. Zawin, podão. Não me pergunto o que é isso. Podão? Podão. Deve ser alguma coisa a ver com pé, sei lá. Het, cerca. Tet. Tet aqui, ó. Essa letra, tet, né? Tem cobra entre aspas ali, né? Dúvida, né? Provavelmente ele veio com alguma modificação do Egito, né? Porque o Egito tem lá uma divindade chamada Tet também, que é uma divindade que ela tem forma de crocodilo. Então ela pode ser ou cobra ou serpente mesmo, né? Crocodilo entrar como uma categoria, né? Dessas. Iod significa mão, Kaf significa a mão curva, né? Em forma de curvada, né? Foice, o podão é a variante de foice afiada. Foice afiada, então é isso mesmo, né? Podar, podão de podar. Podar. É de podar, né? É verdade. Eu pensei que era alguma coisa no pé, né? Que é podes, né? Esses sinais aí já tinha no tempo de Jesus ou os maçoretes inventaram? Esse nome, mão, cerca? Não. Isso aqui é o que significa a palavra mesmo. Então já é muito antes dos maçoretes. Na verdade, é o hebraico arcaico, né? Tipo a cabeça do Aleph. O hebraico arcaico, o Aleph é a cabeça do touro. Então a letra era a cabeça do touro, né? Que é o pictograma, né? O pictograma. Né? Mas veja assim, como é cabeça em hebraico? Aleph. Aleph é cabeça em hebraico. Só que você não vai colocar só a letra, né? Você vai escrever Aleph em hebraico, mas Aleph é cabeça. Como que é casa em hebraico? Beit. Nada a ver. Boi. Não, é que a figura é uma cabeça de boi. Isso. É isso que é isso o mesmo. hebraico arcaico é uma cabeça de boi. Não, que eu toquei as bolas também. Mas então, essas palavras aqui, o nome das letras, eles são nomes de coisas. De coisa. Né? De coisas, né? Então, Yod é mão, Kaf, né? O Raf, mão curva, né? Lamed é aguilhão. Men é a palavra para água. Nun, peixe, né? Aí você vê que tem relação, né? MN, né? Samek é esteio. Rain é olho. P, boca. Como que é boca em hebraico? P, né? Sade é anzol. Kof é fundo da agulha. Então já temos o Gimel e o Kof aqui. O Resh, que é a cabeça. Olha só. Resh, cabeça. O Shim, ou Sim, que é dente. E Tav, que é
cruz. O Shin japonês? Ah, é verdade, né? De mal, né? Tem a ver com... dente. E aí também tem aqui os valores numéricos, né? Esses valores numéricos, a gente vai ver eles muito presentes, né? Numa técnica judaica chamada gematria. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, não. Gematria. Gematria começou como uma brincadeira, né? Você pegava palavras, transformava elas em números e escrevia o número. E a pessoa tem que adivinhar qual que era a palavra. Lá no Apocalipse, quando ele fala do 666, é gematria lá. Ele pega esse número aqui e fala assim, olha, faça as combinações possíveis cuja soma dê essa aqui. Então aí você vai fazer lá todas as combinações numéricas possíveis para encontrar a palavra que está aqui, né? Cuja soma é essa aqui. E aí o que os judeus começaram a fazer? Eles começaram a fazer isso com todas as palavras, né? Pegar números e associando com as palavras para poder fazer essas brincadeiras, né? E aí criou-se toda uma mística, numerologia, né? Hebraica, da cabala hebraica, que é chamada de gematria. Tem um livro que ficou muito famoso no Brasil chamado O Código da Bíblia, que era o cara que fazia gematria na Bíblia toda, né? Ele pegava todas as palavras da Bíblia, todas as linhas, né? As diagonais, né? As verticais, as tangenciais, assim, ia pegando elas o valor numérico, ia fazendo uns cálculos lá, e aí ia fazendo decodificação, né? Assim, aqui, ó, o Deuteronômio estava dizendo que Deus já tinha previsto o holocausto 10 séculos antes de acontecer, porque tem lá nas primeiras linhas do texto de Deuteronômio a palavra holocausto. E aí ele vai fazendo umas coisas assim, meio malucas assim. Então o valor numérico é para isso que serve. Beleza? Beleza. Beleza. Acho que já foi